Boa noite, bom dia, boa tarde, pessoinhas. Tudo bem com vocês? Estamos de volta nesse bimestre para darmos continuidade com a nossa belíssima, magnífica matéria de biologia. Tá certo? O que eu vou falar um pouco hoje para vocês? Eu vou falar a respeito de alterações cromossômicas. Vou falar de todos os tipos de alterações que podem acontecer no material genético de um indivíduo, né? Pelo menos a nível estrutural dos cromossomos. E algumas consequências desse tipo de alteração, certo? Então, o que seriam essas alterações cromossômicas? Lembrando que eu expliquei para vocês que toda espécie possui um cariótipo. O que seria esse cariótipo? Seria o número de cromossomos que aquela espécie tem, certo? Então, por exemplo, na espécie humana, a gente tem 46 cromossomos, né? Então, o nosso cariótipo é composto de 46 cromossomos. Só que esses cromossomos estão em cópias, né? Você tem um par, na verdade, de cromossomos iguais em cada tipo. Então, se a gente tem 46 cromossomos, nós temos 23 pares de cromossomos. Por isso que nós dizemos que o organismo humano, né, o ser humano, na verdade, ele é diploide, tá? Porque ele tem dois cromossomos de cada tipo no seu cariótipo. Alguns organismos vão ter 3, que vai ser os triploides, alguns vão ter a menos, que são os haploides. Mas nós vamos utilizar como base aqui os organismos diploides para a maioria das coisas que a gente vai falando. Por quê? Porque existem algumas alterações que mudam esse número cromossômico de uma espécie para outra. Então a gente pode, por definição, dizer que alterações cromossômicas são alterações no cariótipo dos organismos, nesse número padrão que a gente vê nas espécies de organismos vivos. Lembrando que o nosso complemento cromossômico é 2N igual a 46. Tem espécies que vão ter 2N igual a 48, 2N igual a 24, e assim vai indo. Dependendo da espécie, tá, que a gente estiver estudando, ela vai ter um número cromossômico daquela espécie. Pode repetir, é claro, mas os cromossomos têm formas diferentes de uma espécie para outra, então é bem fácil você diferenciar os cariótipos de ambas, ainda mais se você trabalha com alguma delas, né, se for alvo do seu estudo. Mas, de certa forma, trataremos, então, dessas alterações nos cariótipos dos organismos. Essas alterações, devido à sua drasticidade, né, elas são drásticas, elas causam mudanças extremas na expressão gênica. Essas alterações aqui elas podem ser classificadas como mutações, mas elas não são aquelas mutações pontuais que a gente tem ali de alteração de base, né, um A por um T, um C por um G, que a gente sempre via quando a gente estava falando de mutação genética. Aqui são alterações drásticas, que você muda um braço inteiro de cromossomo ou um cromossomo inteiro surge onde ele não deveria. Então a expressão gênica ela vai ser totalmente alterada e poder ser prejudicial para os organismos que sofrem esse tipo de anomalia. Na maioria das vezes, principalmente em vertebrados, né, a gente inclui nós seres humanos, essas anomalias são incompatíveis com a vida. Se isso acontecer, ocorre o que a gente chama de aborto espontâneo. O óvulo e o espermatozoide, né, depois da fecundação, eles não passam dos estágios iniciais do desenvolvimento embrionário. Esse organismo ele acaba morrendo e não se desenvolvendo. Algumas poucas exceções, a gente tem o desenvolvimento da vida normalmente, e eu vou falar para vocês. O que causa essas alterações? Né? A fonte do erro, o erro propriamente dito, né? Aonde acontece o erro a gente sabe. É lá na meiose, grande parte na meiose, principalmente ali alguns ocorrem na prófase 1, tá? Alguns já acontecem em outras fases da meiose e eu vou explicar com mais detalhes para vocês. Mas causas para essas alterações são várias. A gente tem uma principal que é a radiação, né? A radiação tanto solar quanto de raios gama e outros tipos de pequenas partículas que possam atravessar, né, ser pequenas o suficiente para atravessar nossas células e bater, literalmente é um choque, no nosso material genético, podem ocorrer esse tipo de alteração. E a gente tem agentes mutagênicos, né, substâncias que se você colocar no meio de cultura com células, você causa quebras nos cromossomos e a não disjunção na meiose da maioria deles, certo? Como maneira da gente organizar o nosso estudo, nós temos alterações numéricas e nós temos alterações estruturais. Eu vou falar um pouquinho da diferença de cada uma delas no próximo slide.
Quais seriam as alterações numéricas? As alterações numéricas seriam aquelas que alterariam a quantidade de cromossomo em um organismo. Então você vai ter ou adição de cromossomos inteiros ou remoção de cromossomos inteiros dentro de um cariótipo de organismo. Na maioria das vezes, esse tipo de alteração é muito drástica, né? Você adiciona um cromossomo novo que não existia ali e você acaba prejudicando toda a expressão gênica do organismo. Como alterações numéricas, nós temos as euploidias e temos as aneuploidias. Eu vou explicar primeiro, dar um foco maior às nossas euploidias, depois também no próximo slide. O que seriam as euploidias? As euploidias seriam alterações no complemento cromossômico. Eu disse para vocês que a maioria dos organismos era 2N, né, os diploides. A partir desse processo de alteração numérica dos cromossomos, algumas acontecem de maneira natural, a gente tem ou adição ou redução desse número cromossômico. Quando um organismo ele receber um complemento a mais, ele vai ser triploide. Quando ele receber 2 complementos a mais, ele vai ser tetraploide e por aí vai indo. Né? E quando ele perde um complemento cromossômico, ele é chamado de haploide e isso é uma monoploidia. Isso pode acontecer de maneira natural. Lembrando que a poliploidia, a gente tem 2 tipos, né? Os autopoliploides e os alopoliploides, que são coisas diferentes, apesar de serem bem parecidas. Eu vou explicar um pouco melhor no próximo slide. As aneuploidias eu vou deixar em xeque por enquanto, mas basta vocês saberem que, em vez de você ter uma alteração do número cromossômico, né, inteiro, do complemento cromossômico, você tem pequenas alterações nos pares. Então você tem ou um par a mais ou um par a menos ali no cariótipo. Então já é uma alteração bem menos danosa, porque é só um cromossomo que você adiciona ou tira, tá? Não um complemento inteiro. Como euploidias, então a gente tem 2, né? E uma delas a gente desmembra em 2 a mais aí, adicionais. Como euploidia, que eu expliquei para vocês, é a perda ou adição de complementos cromossômicos inteiros, a gente tem o primeiro, que seria a monoploidia, que é quando você perde um complemento cromossômico. Isso é muito comum e acontecer em vários organismos durante o ciclo de vida deles, não tem nada de anormal isso. Eles sofrem esse tipo de processo justamente porque faz parte do desenvolvimento desses indivíduos. O mais comum seria o zangão. Tá? O zangão, né, que seriam as abelhas macho que a gente tem dentro de uma colmeia ou de uma colônia, eles surgem a partir de um processo que a gente chama de partenogênese. O que seria essa partenogenia, né, ou partenogênese? Quando a fêmea bota alguns ovos que não são fecundados, esses ovos não fecundados podem se desenvolver e dar origem a um zangão. Então o zangão ele sempre é haploide, ele não é diploide. Se ocorrer fecundação e surgirem organismos diploides, eles sempre vão ser fêmeas que vão dar origem a outras operárias. Ou outras rainhas, aí tem todo aquele lance da geleia real e não é o foco da aula de agora, tá? Mas dá saber que isso acontece normalmente. A gente tem também aqueles organismos que sofrem a meiose zigótica. Então, o próprio organismo, no início do desenvolvimento dele, sofre uma meiose e acaba sofrendo, entre aspas, uma monoploidia e virando um organismo haploide. Como, por exemplo, alguns fungos, algumas algas, né, principalmente aquelas que tem aquele ciclo haplobionte, que já foi falado para vocês. Então, isso seriam as monoploidias. Do lado das poliploidias, elas acontecem quando você tem a adição de 3 complementos cromossômicos em um indivíduo, né? Então você adiciona ou mais, tá? Então, quando você tiver um só a mais, ele vai ser um triploide. Se você tiver 2, ele vai ser tetraploide e vai indo. Tem organismos hexaploides fáceis, principalmente em plantas. Plantas, aliás, é onde mais esse tipo de fenômeno ocorre e é comum, de certa forma. Várias plantas cultivadas que a gente usa hoje em dia, por exemplo, as frutas cítricas, né? Limão, ou o fruto do tabaco, por exemplo, surgem a partir de hibridizações naturais, tá? Processos de poliploidia, que eu vou explicar para vocês com mais detalhes. Porque eu acabei dando um spoiler da parte de alopoliploide, mas enfim. Vamos pensar primeiro em autopoliploides. O que seriam os autopoliploides? Seriam aqueles organismos que sofrem uma hibridação desse tipo, né? Uma adição de um complemento cromossômico dentro da própria espécie. Então, você tem aqui um óvulo, né? Isso aqui é um exemplo do que acontece em drosófilas, né? Em mosquinhas da fruta, muito comum. Você tem essas bolinhas aqui. O que significa isso? Deixa eu traduzir para vocês.
Cada uma dessas coisinhas aqui representa um cromossomo. Então aqui é um par de cromossomos, aqui é outro, aqui é outro, aqui é outro. Então esse organismo ele é 2N igual a 8, certo? Ele tem 4 cromossomos, 4 pares de cromossomos. Então se ocorrer uma meiose anômala, no qual não há disjunção desses cromossomos, o óvulo vai acabar sendo 2N porque ele recebeu o complemento completo. Um óvulo, consequentemente, né, vai ser vazio, não vai ter nada. Tá? Mas nesse aqui a gente vai ter todo ele completinho ali, não teve disjunção. O que acontece? Ele vai formar um óvulo. O óvulo ainda pode ser fecundado por um espermatozoide. Vocês podem ver o espermatozoide haploide aqui, ele só tem uma cópia de cada cromossomo. Quando ocorre essa fecundação, você faz surgir, um organismo triploide, tá? Com 3 cromossomos em cada par. Então ele vai ter 12 cromossomos aqui, ele vai ser 3N igual a 12. Você vai ter um complemento a mais. Isso é a coisa mais comum de acontecer. No caso aqui, principalmente das drosófilas, que são as mosquinhas da fruta, são organismos assim, muito utilizados para vários tipos de estudo. É bastante comum a gente usar ela como modelo, e ela é um modelo genético muito bom para entender esse tipo de fenômeno. O que seria o halopoliploide? O halopoliploide tem a ver com o que eu estava falando de uma espécie diferente. O que acontece? Vocês aprenderam, tá, desde o fundamental, que um organismo só se reproduz com outro da mesma espécie. Então, o cachorro só com cachorro, o gato só com gato, nós só com outros seres humanos. E isso é verdade para 90% das vezes. Às vezes, podem ocorrer uniões entre espécies diferentes e surgir um indivíduo que a gente chama de híbrido. Quanto mais próximo for o cariótipo de uma espécie para outra, mais é a chance, né, da meiose dele ser compatível, ali, dos pares ser compatíveis e acontecer de surgir um híbrido viável. Então aqui a gente tem um exemplo, tá? A gente tem uma espécie A e uma espécie B. A espécie A é 2N e a espécie B também, e ambas são 2N igual a 4. Tá? Tem 4 cromossomos dentro do seu núcleo, aqui, do seu material genético. Então você vai produzir um gameta N dos dois lados, e por algum motivo esse híbrido é viável. Aí vocês viram também que o híbrido, mesmo sendo viável, no caso da mula, ele é infértil. Tá. Mas às vezes eles podem ter uma anomalia nas suas gônadas, né, nos seus órgãos sexuais, que eles conseguem produzir gametas por mitose. Então, se você tiver híbridos viáveis, eles vão produzir gametas 2N, tá? Não haploides, não vão fazer meiose, vão fazer mitose. E aí você pode ter a formação de um híbrido 4N a partir desse caso aqui. Tá? E vai surgir um indivíduo tetraploide, que também vai ser provavelmente totalmente diferente desses híbridos. Isso aqui por si só já seria o que a gente chama de especiação, caso esse organismo se desenvolva bem, né? Porque ele vai ter todos os pares certinhos. Isso, como eu já disse, é muito comum em planta, mas pode acontecer em vertebrados, em alguns organismos mais simples. Tá? E aqui ocorre então um processo de especiação, surge uma espécie nova, em poucas gerações. Né? Vocês podem ver que em questão de 2 gerações, surge um híbrido que já pode ser considerado uma espécie nova, caso ela seja viável, e aí depois você tem um organismo 4N que também é diferente. Certo? Então isso aqui é muito engraçado da gente pensar que pode acontecer. Né? Quando a gente pensa em evolução das espécies, a gente geralmente pensa milhões e milhões de anos, mas isso aqui acontece no salto de uma geração para outra. Tá? Se o ciclo de vida desses organismos for de 1 ano, em questão de 1 ano você tem a especiação surgindo uma espécie nova. Tá? Por que eu falo surgir uma espécie nova? Porque você tem um complemento cromossômico totalmente diferente. Então esses genes vão interagir diferente, então esse organismo provavelmente vai ser, se ele for viável, vai ser totalmente diferente desses dois aqui. Tá? E consequentemente dos híbridos também. Tá? Então tudo isso que eu expliquei agora foram as euploidias. As aneuploidias, como eu já expliquei para vocês, seria a deleção de um ou mais cromossomos dentro de um complemento cromossômico. Um exemplo mais comum é a nulissomia, né, que é quando você perde 2 cromossomos, ou seja, você perde um par inteiro. Isso aqui não é compatível com a vida na maioria dos organismos, mas em plantas, novamente, né, planta sempre zoando o negócio todo, planta você pode ter organismos aí que perdem pares inteiros de cromossomos e continuam lá tranquilão. É o caso do trigo, né? A gente tem trigos nulissômicos por aí,
e não tem problema nenhum, eles conseguem sobreviver e produzir do mesmo jeito. Planta, né, devido a toda a sua diferença de metabolismo, isso é mais comum e é mais fácil, entre aspas, de acontecer. Por outro lado, a gente tem as monossomias e as polissomias, né? Que seriam as monossomias. É quando você tem a deleção de um cromossomo do par, e a polissomia é quando você tem a adição de um cromossomo a esse par. Então, como a gente vai escrever o cariótipo, a gente coloca aqui 2n igual a menos 1 quando tiver deleção, e 2n igual a mais 1 quando você tiver uma polissomia. Pode ser mais aqui, dependendo de quantos pares você tiver a mais. Por isso que a gente escreve assim, 2n igual a menos 2 na nulissomia, tá? Esses eventos surgem a partir da não disjunção dos cromossomos na meiose. Então, alguns cromossomos vão para um lado e outros para o outro, e acaba aí você tendo um desbalanço desses cromossomos. É um processo que a gente pode ver aqui agora. Por exemplo, esse óvulo aqui, ele vai sofrer meiose, tá? E você vai ter um parzinho dele vindo totalmente para cá, enquanto esse óvulo não recebe nenhum. Isso por si só já é um caso aqui de polissomia, tá? Não é uma euploidia, porque não foi o complemento cromossômico inteiro, foi apenas alguns poucos aqui, tá? Como a espécie humana tem casos de polissomia muito comum, eu trouxe aqui para vocês e é interessante a gente observar. A gente tem aí 3, né? Eu coloquei só 2 aqui, acabei não colocando a outra, mas enfim, a gente tem 2 grandes síndromes aqui que a gente tem na espécie humana, que são polissomias. Você tem a adição de cromossomos onde antes não existiam. A mais comum é a síndrome de Down, que todo mundo conhece, que é também conhecido como trissomia do 21, que você tem a adição de um cromossomo extra no par 21, né? Lembrando que a gente nomeia os pares de acordo com o tamanho. No par de tamanho 21, a gente vai ter um organismo maior, com um par a mais, com um cromossomo a mais, e você acaba causando vários problemas de malformação genética no indivíduo. Tá? Eu não vou falar de sintomas aqui, que não vem ao caso falar, porque não é muito com que a gente possa se preocupar em relação a sintomas, mas basta saber que existe. Tá? Outra síndrome muito comum que a gente tem é a síndrome de Klinefelter, que afeta somente indivíduos do sexo masculino, que é a trissomia do cromossomo X extra. Então, lembrando que os indivíduos X e Y são homens, se você tem um X a mais, a pessoa já é afetada por essa síndrome. Tá? Causa vários problemas de malformação do indivíduo, né? Malformação fetal. Mas essas 2 síndromes aqui, elas são compatíveis com a vida. O indivíduo ainda nasce e consegue, dependendo da severidade da síndrome, ter uma vida quase normal. A outra síndrome que eu não coloquei aqui, mas vale a pena destacar, é a síndrome de Turner, que é não seria uma polissomia, ela já seria aí uma deleção de um cromossomo inteiro, então ela já se encaixaria aqui como monossomia, que seria a perda de um cromossomo X. Então, seriam os organismos X0, tá? Ele só tem um X, ele não vai ter nenhum outro Y, nenhum outro X. Por consequência, eles vão ser indivíduos do sexo feminino, né? Já que não tem um Y, e também vão ter vários problemas relacionados com o desenvolvimento. A gente tem mais algumas outras síndromes que vale a pena a gente destacar. A síndrome de Edwards, que é a trissomia do par 18. A gente tem a síndrome de Patot, que seria a trissomia do cromossomo 13. E a gente vai ter aqui os triplos e tetras e duplos Y, que são adições a mais de cromossomos sexuais. Como você tem adição desses cromossomos, você causa um monte de problema genético nesses indivíduos. Por que um cromossomo a mais causa problema? A falta de um cromossomo ou de um pedaço de cromossomo é compreensível que vai fazer algum mal. Mas um cromossomo a mais, você não está tirando o gene essencial, você está adicionando mais. Aí que tá. Se você adiciona mais, a interação gênica entre esses cromossomos fica bagunçada. Eles estão projetados para interagir entre os pares, entre os alelos dominante e recessivo de cada cromossomo. Se você tem um par a mais ali, esse par começa a interagir e você mexe com toda a expressão gênica do indivíduo e com todo o fenótipo dele na maioria das vezes. Tá? Por isso que, no caso da trissomia do 21, né, da síndrome de Down, você tendo um cromossomo a mais, você ainda causa problemas fisiológicos no indivíduo. Então, tudo isso que eu falei eram alterações numéricas. Agora eu vou falar brevemente das alterações estruturais, né, que elas já são um pouco diferentes das alterações numéricas, porque você não tem adição de cromossomos inteiro. Aqui você tem alterações nas cromátides dos cromossomos. Então, você vai ter aí alterações na estrutura dos braços dos cromossomos. A mais fácil da gente entender, as 2 mais fáceis, na verdade,
Uma delas é a deleção, que é você perder um pedaço de informação do cromossomo. Então vocês podem olhar aqui, esse cromossominho aqui tem o gene E, né? Ele acaba saindo, tá, desse par e acaba perdendo um pedaço da informação. Tá? Isso é uma deleção. Se forem genes essenciais para a vida, o organismo morre e não sobrevive mais. Tá? Outro tipo que a gente tem é a duplicação. O que acontece? Aqui você tem uma área inteira que é duplicada. Tá? Então ela vai ter uma adição, né, de uma cópia dela dentro do cromossomo. Às vezes isso não causa tanto problema, mas às vezes pode causar principalmente problemas na meiose do indivíduo devido ao crossing over dos pares aqui, tá? Porque você vai ter cromossomos de tamanhos diferentes. Bom, a maioria das vezes o seu próprio processo estrutural ali de divisão celular conserta esses erros, né? A sua reparação do DNA consegue colar os cromossomos de uma maneira correta ali. Às vezes não, às vezes esse tipo de problema pode acontecer. Aqui a gente entra já na translocação, que é um pouquinho mais complicado de entender. O que seria a translocação? Translocação é uma relação que ocorre entre dois cromossomos de pares diferentes, pares não homólogos. O que é isso? Você tem quando um pedaço de um cromossomo sai de um cromossomo e vai para outro, e esse outro cromossomo manda um pedaço para lá. Você tem troca de pedaços de cromossomo, que é o que acontece aqui. Né? Um pedaço, né, desse cromossomo veio para cá e esse pedaço veio para o outro lado. Tá? Então você cria esse degradê aqui. Só que elas podem acontecer de dois jeitos. Né? Elas podem ser paracêntricas ou pericêntricas. Né? O que muda de uma para a outra? Primeiro a gente precisa entender a lógica que eu falei. Se são dois cromossomos, você tem que ter dois rompimentos. Vai romper um cromossomo e depois vai romper o outro, certo? Vai formar dois fragmentos, vocês concordam comigo? Um fragmento com centrômero e um fragmento sem o centrômero. O fragmento com centrômero é chamado de fragmento cêntrico e o sem centrômero de acêntrico. Para ocorrer a translocação, esses fragmentos têm que se ligar de cromossomos diferentes. Só que o que acontece? Quando os fragmentos iguais se unirem, ela vai ter uma translocação pericêntrica. O que significa isso? A pericêntrica aqui esse pedacinho aqui se uniu com esse e esse pedaço aqui se uniu com esse. Então você vai ter um cromossomo com dois centrômeros e você vai ter um cromossomo sem centrômero nenhum. Esse cromossomo sem centrômero nenhum, ele tende a se perder aí na meiose, ele tende a ser descartado e esse cromossomo maior aqui ele se quebra. Tá? E acaba virando dois, restabelecendo o equilíbrio aqui. Mas podem ocasionar problemas graves aqui. Aqui no caso da paracêntrica, né, você não tem perda de material genético, você só tem mudança de lugar dele de um cromossomo para o outro. Certo? Para finalizar, a gente tem as inversões, né, que também podem ser pericêntricas ou paracêntricas. O que seria uma inversão? Você tem aí uma quebra em dois lugares do cromossomo, tá? E você inverte. Por exemplo, aqui a gente tem o D foi para cima e o C ele foi para baixo. A gente inverteu, rodou isso aqui. Quando essa inversão tiver o centrômero, tá, ela vai ser pericêntrica. Quando ela acontecer, por exemplo, aqui nesse braço, né, a gente quebrou aqui, tem o E e o F, pois E e o F aqui, você inverteu isso. Quando essa inversão não envolveu o centrômero, a gente tem uma inversão paracêntrica. Por último, para a gente finalizar, como fica o pareamento desses negócios esquisitos aqui na meiose, tá? A gente tem essa forma aqui. Quando você tem deficiência e duplicação, você forma um anel que não se pareia ali, tá certo? E é fácil a gente saber quando ocorreu esse tipo de anomalia pela formação desses anéis. A inversão também, ela gera um nozinho aqui, né, uma voltinha, porque os cromossomos, os genes, tentam se parear com seus iguais, por isso que fica torto desse jeito. E a translocação é o que causa o maior tipo de alteração aqui, que forma uma famosa cruz aqui da translocação e acaba ocasionando essa meiose anômala nesse estilão aí, tá certo? Então, gente, talvez a minha cabeça tenha ficado na frente de alguma informação, mas enfim, depois vocês vão ter o slide em mãos para estudar. Era isso que eu queria falar, tá bom? E qualquer coisa vocês podem me perguntar, tirar dúvidas comigo se eu falei alguma coisa errada, porque às vezes eu posso falar. Me avisem aí nos comentários ou venham falar direto para mim, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.